Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui mais um autovlog para eu falar a respeito das minhas impressões após guiar o novo Lifan X60 VIP com um câmbio CVT, motor 1.8, 16 válvulas, 126 cavalos e cerca de 17 kgfm de torque. O Lifan X60 chegou aqui no Brasil no meio de 2013. Ele fez um determinado sucesso, inclusive em 2014 foi um dos importados mais vendidos do país, com 4.800 unidades vendidas. A estética dele era relativamente harmoniosa. Atualmente eu acho que não ficou tão legal aquela grade dianteira com aquele símbolo Lifan grandão, aquilo, sei lá, destoou um pouco do carro. E foi fazendo sucesso, tem um porte interessante e na época ele tinha muito a questão do custo-benefício que não está ocorrendo hoje. Bom, quanto ao motor, o motor ele é um pouco defasado quando você compara com qualquer outro da concorrência. São só 126 cavalos para o motor 1.8 e um torque de 16,8 kgfm, que empurram, quando com o câmbio manual, que é na versão Talent, ele empurra até de uma forma interessante, não é muito ruim não. Mas com o câmbio CVT você sente que falta força. E não apenas sente que falta força, o câmbio CVT também não é dos mais modernos. Então você fica com aquela sensação de que o carro não ganha velocidade, ele só vai gritando, gritando, gritando e nada do carro desenvolver. Apesar desses pesares, o câmbio ele tem um modo sequencial que simula 6 marchas, então você pode jogar ele para o modo sequencial nesses momentos assim de você sair, né, em alguma via, precisar acelerar forte o carro, você bota no modo sequencial que ele vai mais rápido. E ele tem, entre aspas, uma simulação de corte de giro. Na realidade, quando você bota ele nesse modo sequencial ou modo manual, ele troca 5.500 RPM. Então, assim, aí ele dá uma melhoradinha. Se você deixar ele em drive, numa emergência ou numa ultrapassagem, você sente um pouco de falta de força. É a realidade, sabe? Que é um motor que ele precisa girar bastante e um motor que ele não tem uma entrega grande, nem de potência, nem de torque para a cilindrada dele no momento atual. E mesmo tendo esses números baixos, ele não consegue também ser econômico. Ele só bebe gasolina. Ele faz em torno de 8 km por litro de gasolina no ciclo urbano e 13,2 km por litro a 110 km por hora com ar-condicionado ligado no ciclo de estrada. Quanto ao acabamento interno, isso é uma boa surpresa no X60. Já vem com um teto solar nessa versão VIP e também achei bastante interessante o acabamento de couro, que ele inclusive passa por cima do painel. Só achei meio brega aquela simulação de fibra de carbono no entorno do console central, mas o couro eu achei bem interessante a forma com a qual ele foi posta. Também a central multimídia é muito boa, ela lembra muito o mídia nave da Renault, é rápida e bastante completa, o ar-condicionado gela muito bem. No painel, no cluster do painel, eu achei que eles concentraram demais as informações. Eles deveriam deslocar o velocímetro de dentro do conta-giros, ao invés de fazer como é o modelo atual. Fica meio estranho, né? Porque fica um espaço muito vazio, amplo ali, né? Cheio de luzes de advertência que a grande maioria delas nem é utilizada. Por exemplo, esse X60 brasileiro não tem controle de tração e estabilidade, o que eu acredito ser uma falta muito grande quando nós pensamos no preço super exagerado desse veículo aqui no nosso país, que está partindo de R$78 mil. Fora o preço muito alto, também ocorre a falta de concessionárias. Eu fui testar o Lifan X60 no Rio de Janeiro. Só no Rio de Janeiro, que tinham 4 concessionárias em 2014, hoje só existe uma e nem é no município do Rio, é em Duque de Caxias. Então é muito complicado você ter um carro desses, com as concessionárias fechando, você vai fazer a manutenção dele, seguir a garantia dele como, né? Então é algo que tem que se refletir muito bem, e também o valor agregado, que é bastante alto. R$78 mil você compra carros de marcas, entre aspas, convencionais, com um pacote de equipamentos tão completo ou mais completo do que ele,
e que vão desvalorizar muito menos, isso daí é uma certeza, e com uma confiabilidade maior. A questão da segurança é uma incógnita. Na China, ele conseguiu ganhar 4 estrelas no NCAP, no crash test, né, no teste da China, né, para veículos. Mas aqui no Brasil ele nunca foi testado, nem na América Latina. Então nós não sabemos se aqui ele ganharia a mesma classificação. Então, assim, se você está pensando em ter um Lifan X60 VIP 2018, pensa 2 vezes, porque é muito dinheiro para um carro que ele não traz nada demais, entenderam? Ele não tem um consumo muito bom, ele não tem uma dinâmica muito boa. Talvez a única parte boa do Lifan X60 também nessa questão é a altura em relação ao solo, porque você está com rodas aro 18 que são exageradas para o desempenho do carro, são desnecessárias até mesmo, porque na hora que você tiver que trocar um pneu daqueles é um dinheirão, mas ele é bastante elevado, e como ele tem a suspensão independente na traseira, você consegue passar muito bem em determinadas situações. E nessa questão ele tem uma vantagem em cima da maioria dos concorrentes que utilizam o eixo de torção na traseira. Mas isso não quer dizer que ele tem uma dinâmica melhor do que a dos concorrentes. Tá? A suspensão ela não está muito bem calibrada ao gosto brasileiro e à nossa topografia, então ela inclina demais em determinadas curvas, né? Então você acaba não aproveitando tão bem quanto poderia aquela suspensão independente. Porém, no ângulo de passagem, na hora de você passar por determinados obstáculos que tenham que passar pelo meio do carro, né? Às vezes numa condição de uma estrada de terra, ele se dá melhor por conta disso, porque como não há nenhum eixo na traseira, né? Ele não fica travado no meio, né? Ele não arrasta. Então existe sim uma vantagem nesse carro nessa parte. Mas no restante, as perdas são bastante significativas. Era um carro para não ultrapassar os 60 mil reais. É muito dinheiro para um carro desses. Para vocês terem uma noção, o Chevrolet Tracker, que é um carro que compete diretamente com ele, é um SUV compacto, com motor 1.4 turbo, que anda muito mais que ele, faz muito mais curva, está saindo na casa dos 84, 85 mil reais. A diferença de preço não é tão grande e a desvalorização é menor. Um Duster CVT, e aí é que entra a parte que pega muito pesado em cima do X60, um Duster Expression CVT com motor 1.6 que tem quase a mesma potência que esse 1.8 e praticamente o mesmo torque, só que melhor distribuído, ele parte de 73.900. Então o X60 está muito perdido dentro da categoria dele. Era um carro que era para custar muito menos e com certeza, se ele partisse ali da faixa dos 60, 62 mil reais com essa transmissão, talvez com rodas menores, mas mais ou menos o mesmo pacote de equipamentos, que nem é assim tão grandes coisas, ele faria um determinado sucesso. Para vocês terem uma noção, até o Suzuki Vitara, na sua versão básica, que custa 79 mil reais, está muito próximo do Lifan X60. Então, assim, não bate, né? Ele está muito fora da onde ele deveria estar para ele conseguir obter um determinado êxito, né? E também a falta de concessionárias, que é um pecado fatal, e a desvalorização, que é bastante pesada. Então, se você quer ter um Lifan X60 VIP novo, presta muita atenção nesses detalhes, na manutenção e na desvalorização do carro. Tá? Carro não é holding, vai desvalorizar qualquer carro que seja, isso é natural. Mas você ter uma desvalorização de, sei lá, quase metade do valor do carro em um ano é muita coisa, né? E fora que você pode ficar sem ter a assistência técnica caso você necessite dela. Então pense 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes se você for querer tirar um carro desse 0 km. Usado já começa a ser uma coisa mais interessante, porque aí ele já perdeu muito do valor dele, né? Mas ainda assim, preste muita atenção à questão da manutenção, que as peças não são tão fáceis assim de se encontrar, tá bom? Curtam, compartilhem, se inscrevam, discutam aí embaixo. Se vocês tiverem alguma dúvida, postem aí embaixo que com o tempo eu vou respondendo. É isso então, pessoal. Valeu!